Olá a todos, bem-vindos novamente. Então, hoje a gente vai falar sobre preenchimento de protocolo, tá? Então, aqui é uma visão geral, vocês vão ter nas próximas aulas algumas experiências preenchendo protocolos, né? Do Próspero e vão ouvir a gente falar um pouco mais sobre isso, poder tirar dúvidas, tá? Mas aqui é um overview de como que a gente faz, o que que é importante de ser colocado no protocolo, né? Qual que é a lógica, e quais são as principais plataformas onde a gente faz a publicação desses protocolos, certo? Então, a importância, né, de um protocolo de pesquisa no geral, ele é uma boa prática em pesquisa. A ideia é que aumente a reprodutibilidade e a replicabilidade de um trabalho. Então, quando a gente pensa no protocolo e no pré-registro, principalmente desse protocolo, a ideia é que todo o desenho de estudo seja bem delineado, bem delimitado, né? Então, isso, digamos assim, influencia, né, o pesquisador a realmente pensar no seu projeto de pesquisa, cada um dos passos, ter um planejamento. Então, se tal análise vai ser feita, em quais circunstâncias, né? Quais que são os pressupostos, quais que são os pré-requisitos, né, para que uma ou outra análise seja feita e como que vai ser feita essa direção. Então a gente evita aí vários vieses, entre eles o viés de confirmação, né? Então, justamente, a gente tem toda a ideia de como que vai ser projetado aquele trabalho antes, né? Então, isso é uma boa prática. Além disso, a gente tem a questão de reprodutibilidade, né, e replicabilidade daquele trabalho. Então, né, o quanto que isso pode ser feito novamente, o quanto que outra pessoa, outro pesquisador, de repente, pode seguir os nossos passos. Então, se isso está bem documentado e compartilhado com a comunidade científica, uh, isso já é gigantesco, né? Em uma boa prática para que a gente possa seguir fazendo bons trabalhos. E além disso, a gente tem a possibilidade, nas revisões sistemáticas, de fazer o pré-registro desse protocolo, que significa que uma equipe de pesquisadores da área vai olhar esse protocolo, né, avaliar se ele realmente está bem descrito, vai fazer algumas perguntas, quase como um peer review, né, onde vai fazer algumas perguntas sobre, de repente, algumas partes do protocolo que podem não estar claras para um membro externo. Então, aqui a gente tem mais uma vantagem, né, da importância, então, de ter uma revisão externa desse trabalho que está planejado. E aí, quais que são as informações importantes, né? De novo, sempre pensando nessas questões, o quanto que eu posso reproduzir isso, quanto que eu posso replicar. Então, isso aqui na revisão sistemática, é importante que a gente tenha uma introdução breve, né? A pergunta de pesquisa e hipóteses sempre necessárias, ou mesmo que seja livre de hipótese, uma coisa um pouco mais exploratória, né? Que isso seja descrito. A metodologia extremamente detalhada, e isso é muito importante nas revisões sistemáticas, né? Vocês devem ter tido a impressão até agora de que revisão sistemática não é complicado, mas é complexo. Então a gente tem muitos passos, existe toda uma rigidez em alguns passos, a gente precisa de mais de um avaliador para fazer seleção de estudos, desde lá, né, a busca também que a gente vai fazer. Então a metodologia é muito bem detalhada. Como que vai ser feita a minha busca, ou como que eu vou desenhar a minha estratégia de busca, quais bases que vão ser buscadas, como que vai ser feita a exportação desses dados, em qual plataforma eu vou trabalhar com esses dados, nessa plataforma, quantos avaliadores vão olhar cada um dos reportes, se vai ter uma terceira pessoa decidindo no caso de eu ter conflitos, ou se então esses conflitos vão ser decididos a partir de discussão entre os revisores, quais que vão ser os motivos, né, de inclusão, exclusão, quais que são os meus critérios de elegibilidade, qual que é a sequência com a qual eu vou avaliar os critérios de exclusão, qual que é mais importante do que outro, qual que é essa hierarquia para que eu possa reportar quais que são os estudos que foram excluídos por cada um daqueles motivos.
Daí a gente vai também para a síntese desses dados, né? Como que vão ser retirados os dados dos estudos originais? Então, como que vai ser essa extração feita por uma ou duas pessoas? Qual que é a ferramenta que a gente vai utilizar? No caso de não encontrar essa informação no texto, eu vou olhar para tabelas, figuras, qual que é a ordem dessas, né? Em qual ordem que eu vou olhar para esses resultados? As referências desses artigos vão ser checadas. Quando não tiver informação no artigo, eu vou ir para o material suplementar, eu vou enviar um e-mail para o autor de correspondência, ou para o primeiro autor, ou para o último autor. Quantas vezes eu vou tentar enviar esse e-mail? Quanto tempo eu vou esperar a resposta para que eu envie um segundo e-mail para o autor? No momento que eu tiver esses dados, como é que eu vou trabalhar com eles? Eu vou fazer uma revisão sistemática com uma síntese qualitativa ou vou fazer uma síntese quantitativa? Se for qualitativa, como que vai ser essa síntese? Como é que eu vou disponibilizar esses dados? Se essa análise for uma análise quantitativa, como que ela vai ser feita? Através de uma meta-análise? Essa meta-análise, como ela vai ser? De efeitos fixos, efeitos randômicos? Vai ser feita avaliação com qual tipo de tamanho de efeito, quais comparações vão ser feitas, quais tipos de análise de heterogeneidade vão ser feitas, como que essa heterogeneidade, o resultado dessa heterogeneidade vai influenciar como eu interpreto os resultados e como que vai influenciar as minhas análises subsequentes. Eu vou ter análises de subgrupos, eu vou ter análises de sensibilidade, eu vou fazer uma meta-regressão. Quando que eu vou fazer uma meta-análise? Ou quando que eu vou fazer uma meta-regressão? Qual é o mínimo de estudos que eu tenho para que eu possa incluir numa análise estatística, nesse caso? Né? A gente falou sobre isso lá, 10 estudos na meta-regressão, de repente 5 numa meta-análise, e meta-análise de subgrupos. Tem que ter um mínimo para que eu possa fazer uma meta-análise de subgrupo. Quais são as análises de sensibilidade que eu vou fazer? Jackknife? Vou usar o risco de viés? Como que eu vou fazer a avaliação de risco de viés? A partir de qual ferramenta? Eu vou adaptar a ferramenta ou vou utilizar ela como ela está publicada? E eu aqui falei, provavelmente por alguns minutos, de todas as coisas que a gente tem que pensar em colocar num protocolo. Então, todo o plano de análise, todo o plano de disseminação, né? Eu vou publicar esse trabalho numa revista, eu vou apresentar esse trabalho em pôster, em congresso, eu vou apresentar por apresentação oral. Como que é o planejamento para isso? E também qual que é o tempo que eu estimo que eu vou levar para fazer essa minha revisão sistemática. Tenham todas as informações que vão no protocolo. E parece assustador, mas vocês vão ver que quando vocês olharem realmente para essas plataformas, a gente tem guidelines para isso. Então, não é simplesmente aqui eu falei da minha cabeça porque eu já fiz muitos protocolos, mas quando vocês forem olhar para um protocolo pela primeira vez, vão ter essas informações lá em formas de pergunta, né? E vocês vão ir desenvolvendo em cima dessas perguntas. Lembrando que a gente tem que tentar ser o mais detalhista possível, porque a ideia é replicabilidade disso, né? Além de, claro, capacidade de um avaliador externo poder entender como que foi feito aquele trabalho. Então, muito importante que seja bem descrito. E aí a gente tem uma questão, né, de o que eu acabei de falar, essa descrição extensa, né, focar justamente na reprodutibilidade e na lógica ser seguida em cada passo, que eu acho que é algo que muitas pessoas esquecem às vezes, né? Então, por que eu estou fazendo essas escolhas? Então, não adianta de repente eu dizer, eu vou fazer um número tal de artigos para que eu faça uma meta-análise. Esses passos, né, que a gente está seguindo, eles têm que ser explicados. Então, por exemplo, se tiver tal variabilidade nas doses usadas de intervenção, a gente vai fazer uma análise de subgrupos, separando doses menores e maiores. E como que vai ser escolhido o menor e o maior? Eu vou escolher entre quartis, eu vou escolher não sei quantas vezes o desvio, né? Esse tipo de informação, né? Não simplesmente, bom, eu vou dividir em dois grupos. Então, a ideia é que seja o mais detalhado possível também na tomada de decisão do pesquisador no momento de fazer aquele guia, né, e planejar o experimento, no caso, né, porque eu acho que vale comentar aqui, não sei se vai ser comentado em algum outro lugar mais para frente, mas que a meta-análise ela é considerada no artigo original,
pela maior parte das revistas, porque justamente eu estou fazendo uma nova análise em cima de dados que nunca foram vistos. Né, uma estatística que nunca foi vista antes em cima desses dados que estão publicados. Então é importante que a gente tenha uma sequência bem descrita da lógica de cada um desses passos. Como eu disse, vários pressupostos a gente está assumindo em todos os tipos de pesquisa, na verdade, a gente assume vários pressupostos, né? E aqui não é diferente. Então, desde lá do início, né? Como vocês foram como foi fazer a busca, se eu queria uma sensibilidade maior ou menor, eu estou assumindo que é um campo de pesquisa pequeno, eu estou assumindo que é grande, eu estou assumindo que, de repente, tal termo de busca é muito específico ou não. Então, em todos os espaços a gente vai ter isso, né? Mas eu diria que principalmente na questão de análise, né? Qual que, qual que é a necessidade de eu ter um número X de artigos, ou qual que é a qualidade que esses artigos têm que ter, né? Algumas meta-análises descrevem isso também. Então, se o artigo tiver tantos pontos negativos com high risk of bias, né? Com alto risco de viés, esse estudo não vai ser incluído na meta-análise. Então, eu posso jogar de várias formas aqui, desde que eles façam sentido, né, num ponto estatístico e dentro da nossa pergunta de pesquisa, mas todas as tomadas de decisões precisam ser delineadas. E para isso, a gente tem ferramentas que podem ajudar. Então, uma delas, que é a mais utilizada, é o checklist do Prisma, o Prisma, o guia, né, de reporte do Prisma. E é importante falar, né, que a gente tem, na verdade, o Prisma P, que é justamente o Prisma para protocolos, e que vai ajudar vocês a colocar cada um dos pontos, né, dentro do protocolo, qual que é o racional por trás deles. E o Prisma, na verdade, se vocês forem procurar por Prisma Statement, né, ele vai ter o checklist para o artigo final, que o mais recente é de 2020, que eu sempre indico que vocês leiam também, porque os guias de reporte, eles ajudam bastante na hora também de desenhar um estudo, né? E também vai ter, então, o Prisma P, que, se eu não me engano, é de 2015, a última versão. E está em andamento, se eu não me engano, a ser publicada ali durante o ano ou no próximo ano, o Prisma Pré, que é específico para pré-clínica, né? O Prisma hoje em dia ele é baseado em estudos clínicos, mas que por enquanto pode ser muito bem adaptado para pré-clínicos, né? Mas daqui a pouco a gente vai ter uma ferramenta mais específica e delineada em cima, né, de estudos pré-clínicos, que eu acho que vai ser algo bem interessante. E além disso, como eu falei, esses protocolos eles tendem a ser pré-registrados, e quando eu digo tendem, talvez seja um understatement, né? Essa palavra deveria ser um pouco mais forte. Então, eles precisam ser pré-registrados, né? Hoje em dia, a gente não consegue publicar uma revisão sistemática em boas revistas se ele não te for pré-registrado antes desse trabalho ser feito, o que é um controle de qualidade muito interessante. Tá? Então, uma das das plataformas onde se pode fazer isso, e principalmente para aqueles estudos que são mais generalistas ou que não têm um nicho mais focado na área da saúde, eu diria que vocês podem ir para o OSF, ou quando a gente está falando também de, de análises que são de previsões temáticas que são em cima de áreas um pouco mais alternativas, digamos assim, não tão dentro do grande corpo de ciências. Talvez o ASF seja interessante porque as outras plataformas de pré-registro podem não aceitar, tá? E outro ponto interessante do Open Science Framework é que a gente pode disponibilizar outros tipos de dados, né? Então, eu posso colocar outros arquivos aqui, então ele facilita essa transparência no momento de reportar um trabalho, tá? E também vocês conseguem gerar um DOI, então a citação disso é bastante fácil e digamos assim, rastrear, né, esses dados e arquivos é bastante fácil também.
Depois a gente tem o Circle, que é uma das iniciativas, né, que regula a questão de revisões sistemáticas na pré-clínica, então, na Universidade no centro de Radboud, na Holanda. E aqui vocês também podem, até certo ponto, fazer o pré-registro, né, do protocolo de vocês, mas hoje em dia eles têm passado tudo aquilo que é possível para Próspero, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, justamente, a Próspero, ela é, hoje em dia, uma das plataformas mais utilizadas para registro, tanto na clínica quanto na pré-clínica. Ela tem um sistema que é também, digamos assim, se comunica com o sistema da Cochrane, que é da clínica, certo? Mas hoje em dia ela tem todo um segmento, né, da Próspero que é voltado apenas para revisões sistemáticas pré-clínicas. E é bastante interessante, né, as próprias perguntas que são colocadas para se fazer um protocolo de pesquisa dentro da Próspero, elas são bastante interessantes. E muito bem focadas. Eu diria que principalmente para experimentos com animais, então, para quem está trabalhando com células, para quem está trabalhando com talvez até modelos alternativos, né? Talvez seja interessante o Open Science Framework, mas acho que a Próspero cada vez mais está também ampliando esses horizontes e tendo avaliadores dentro do seu comitê que tenham capacidade de avaliar esses estudos de diversas áreas. Mas então, quando vocês entram na Próspero, vocês podem buscar por artigos que já por outras revisões sistemáticas que estão em andamento ou que já foram publicadas, o que é sempre interessante, claro, antes de desenhar qualquer meta-análise, né? Revisão sistemática meta-análise, porque é bom saber o que tem na literatura, né? E o quanto que a gente não vai estar repetindo o trabalho de alguém. Então é muito importante que se faça isso. Então, a plataforma serve para isso, mas também para que vocês possam para registrar o próprio protocolo de vocês. E quando se entra, então, para o pré-registro aqui na Próspero, vocês têm uma série de perguntas, e isso a gente vai treinar aqui, e essas perguntas então são respondidas e no final o sistema vai gerar um protocolo que vai ser enviado para análise, tá? E então a Próspero é mantida pelo National Institute for Health Research e tem a base então na Universidade de York no Reino Unido, certo? E por último, então, eu queria só dizer para vocês que a gente vai ter uma possibilidade de fazer isso, botar então a mão na massa, justamente para fazer um protocolo e depois discutir quais que foram as dúvidas de vocês, né, numa aula síncrona e corrigir, digamos assim, esses protocolos, discutir o que poderia ter sido de repente melhor explicado ou não, né, e compartilhar essa experiência. E é isso, muito obrigada de novo, e até lá.